Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Eu queria meditar com os irmãos nesta manhã sobre o Salmo, em cima do Salmo 27, que é um Salmo de Davi e que foi escrito muito provavelmente quando ele passava por momentos de muita tribulação e perseguição. Perseguição esta vinda do rei Saul. E eu queria não meditar no Salmo todo, mas só no primeiro verso deste Salmo. E esse primeiro verso, ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu creio que este Salmo ele é bem propício para o momento que nós vivemos. Talvez nós não estejamos na gravidade, na seriedade do momento em que Davi vivia. Nós não sabemos o que Davi viveu no momento de perseguição que Davi viveu. Mas a gente pode ver nos seus salmos que foram intensas perseguições. E eu acredito que incomparáveis às dificuldades que nós estamos vivendo nestes dias. As dificuldades que vivemos atualmente com essa questão, essa pandemia. É bom a gente pensar sobre isso, irmãos, porque a gente precisa relembrar e trazer à memória que pessoas passam por dificuldades e pessoas passaram por dificuldades em todos os momentos de suas vidas no decorrer da existência do homem. E crentes passaram por dificuldades. Para que a gente não ache que nós somos exclusivos, para que a gente não ache que a gente nós estamos vivendo um momento único nosso. Essa é uma experiência nossa, mas nós temos que lembrar que outros crentes do passado passaram por situações difíceis. E neste caso aqui do Salmo 27, Davi estava passando por um momento difícil em sua vida, de vários momentos difíceis que ele passou em sua vida. E aí ele traz à memória em Lamentações 3, Lamentações de Jeremias 3 nos ensina a fazer isso, né? Jeremias diz assim, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E parece que Davi estava trazendo isso nesse momento de perseguição, fazendo isso. Ele escreve esse salmo exaltando Deus e trazendo ao coração dele quem é Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos de perseguição e qual é o caráter de Deus nesses momentos. Deus não muda o seu caráter. E eu queria ficar só com o primeiro verso, que tem a ver com a gente, que eu queria falar desse verso para que traga esse alento ao nosso coração nesse momento difícil. Que o caráter de Deus expresso no Salmo 27 nos traga alento para o nosso coração. Vamos abrir? Salmo 27, versículo 1 apenas. O verso 1 do Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Muito bonito este salmo. Esse salmo lembra uma canção que minha mãe cantava para a gente lá pequenininho, baseado nesse salmo. Quem sabe a gente possa ensinar essa canção na igreja. Eu gosto das canções que cantam versos bíblicos sem alteração, e essa canção sobre este salmo, sem alterações, ele canta o salmo todo. Mas esse salmo me acompanha desde os primórdios, desde pequenininho, porque minha mãe cantava ele pra gente quando a gente era pequenininho lá em casa. E esse salmo ele tem descreve alguns aspectos do caráter de Deus que pode nos trazer esperança e segurança em momentos de tribulação. Primeiro aspecto que Davi salienta, e olha que Davi chega e diz assim, o Senhor nos momentos de dificuldade, o Senhor é. E o que o Senhor é nos momentos de dificuldade para as nossas vidas? O Salmo diz, o Senhor é
a minha luz. Olha que joia, irmãos. Porque luz, ele tem alguns sentidos na Bíblia, e nesse caso específico, luz tem a ver com segurança. A gente nessa sociedade moderna, de um clique, nós estamos claros. A gente não sabe o que é passar uma noite inteira na escuridão, sendo iluminados apenas por pequenos luzeirinhos de algum tipo de combustível, que davam uma luz pequena, e que nas noites escuras, toda noite, você na insegurança da escuridão, não tendo como olhar, como se ver, sendo apenas iluminado por pequenos luzeiros. Hoje nós vivemos uma sociedade que não tem problemas graves com relação nesse sentido. Porque num clique só nós temos claridade. A gente não sabe o que é viver o medo da escuridão. Ou deveríamos não saber. Né? Mas, então, luz nesse sentido fala sobre segurança. Davi estava passando por momentos de insegurança, de perseguição, e ele afirma para o seu coração. Ele fala assim: o Senhor é a minha luz. Luz também tem a ver com discernimento, irmãos. O Salmo ainda vai dizer, o Salmo 119 vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, a luz que ilumina e me dá direção correta num mundo obscuro. A luz me dá direção correta, da onde eu devo andar. É pertinente para o momento que nós estamos vivendo, não é, irmãos? Porque nós precisamos de discernimento, para não nos desesperarmos. O crente ele tem que ter discernimento, porque Deus é a nossa luz. Esse é o caráter de Deus. E ainda, continuando o Salmo, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E salvação tem a ver com socorro, com ajuda, com amparo. Essa também é uma palavra bem ampla, porque ela diz tanto de socorro em momentos de tribulação, de perigo, como também a salvação eterna, a segurança de que nós viveremos eternamente com Deus. E aí nesse pronome possessivo, ele coloca: o Senhor é a minha salvação. Então, olha como Davi ele rebusca, ele traz à sua memória o caráter de Deus para aquele momento de tribulação que ele estava vivendo. Ele está dizendo: o Senhor é a minha luz, aquilo que me dá segurança e discernimento, e o Senhor é a minha salvação, aquele que me socorre do perigo e aquele que garante a minha eternidade. E é por isso que ele pode afirmar no final desse pequeno trecho, ele diz assim: a quem temerei? Ou de quem terei medo? Sabe, quando nós temos firmes no nosso coração o caráter de Deus, isso faz com que saia de nosso coração o medo. Essa aqui é uma pergunta retórica, é mais como que uma afirmação: eu não tenho medo, porque Deus é a minha luz, Deus é a minha salvação. De quem terei medo? Mas aí ele continua, meus amados, ele diz assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E a fortaleza aqui, essa palavra tem a ver com lugares fortes e seguros, tem a ver com a palavra rocha. Sabe, em momentos de situação em que nós estamos inconstantes, temerosos pelo futuro, nós temos uma fortaleza, uma rocha que nos sustenta. Nós não estamos, nós não fomos alicerçados em um lugar movediço. Nós não estamos firmados num lugar inconstante, num solo inconstante. Davi está afirmando que a força dele, que a situação dele está firmada na rocha. Ele também toma para si essa verdade, ele diz: o Senhor
é a fortaleza da minha vida. Ele está dizendo, a vida dele está baseada em algo que é seguro, é forte. Irmãos, isso é muito pertinente para nós. Sabe por quê? Porque nós temos que crer que a nossa vida, e é bom essas situações, passarmos por esse tipo de situação, para provar a nossa fé, para que a gente veja aonde que a nossa fé está firmada. Nós estamos firmados em quê? Em teorias. A nossa fé é baseada somente nos momentos de ajuntamento, em amizades de pessoas que se dizem crentes, ou a nossa fé é firmada na fortaleza, na rocha, que é o Senhor nosso Deus. Davi afirma, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Nós não estamos falando de situações, nós estamos falando de toda a vida. A sua vida é firmada, é baseada na rocha, que é o nosso Deus, a nossa fortaleza. Amados, nós estamos tendo a oportunidade de avaliarmos a nossa fé. Se a sua fé é baseada apenas no ajuntamento, eu não estou dizendo que ajuntamento é errado, estou com saudade dos irmãos. Mas se a nossa fé é baseada apenas nos ajuntamentos, nas reuniões sociais, nós precisamos reavaliar a nossa fé, porque ela não se sustenta em momentos difíceis. A nossa fé é baseada na rocha. O Senhor é a fortaleza da nossa vida. E é por isso que ele pode, mais uma vez, salientando o que ele estava vivendo, dizer, a quem temerei? Amados, que nesses dias difíceis nós possamos ter isso em mente. O Senhor é a nossa luz, que nos dá segurança e discernimento. O Senhor nos salva, nos é socorro e nos garante a nossa salvação. E o Senhor é a rocha que nos sustém, a nossa fortaleza. De quem nós teremos medo? De quem nós teremos medo? Você concorda com isso? Vamos orar da sua cabeça. Obrigado, Senhor, por mais este dia que o Senhor permite vivermos nele. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos coloca em momentos como esse, em que nós temos que apurar a nossa fé. Nós temos que dizer para a nossa alma em quem realmente nós cremos. Nós cremos em pessoas, em ajuntamentos, ou cremos na rocha, na fortaleza que é o nosso Deus. Que isso esteja claro nos nossos corações, que isso sirva para nos fortalecer, que nós lembremos que o templo está fechado, mas a igreja não se abate, ela é viva, porque ela é firmada na rocha. A nossa vida é baseada na fortaleza que é o nosso Senhor Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Então cuida de nós, nos mantenha unidos, Senhor, e cuida de nós, Senhor, nesses momentos difíceis. Cuida da liderança dessa igreja e dos nossos irmãos. Tudo isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom dia.